Graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 10 de abril de 2024 para juntos lermos a Palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também aqui um comentário e caso seja novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. Como é bom estar com vocês. Nós faremos a leitura hoje dos capítulos 22, 23 e 24 de 2 Samuel, encerrando assim o livro de 2 Samuel. Na sequência, parabenizaremos os aniversariantes desse dia 10 de abril. Vamos comigo, vamos para a leitura. Cântico de Davi, 2 Samuel, capítulo 22. Davi cantou ao Senhor este cântico quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e o poder da minha salvação. Ele é a minha torre segura, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu salvador e me salvas da violência. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas do Sheol me cercaram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, e os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Com o fulgor da sua presença flamejavam brasas vivas. Dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos com seus raios e os fez bater em retirada. As profundezas do mar apareceram e os fundamentos da terra foram expostos pela repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois guardarei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus estatutos. Tenho sido irrepreensível diante dele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revela astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da tua salvação. A tua ajuda me fez grande. Tu alargas o caminho sob os meus passos para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos.
Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os que se levantavam contra mim. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim e destruí os que me odiavam. Procuraram, mas não houve quem os salvasse. Procuraram pelo Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Estrangeiros se submetem a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perderam a coragem. Tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações a mim, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos que se levantavam contra mim, de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. As últimas palavras de Davi, 2 Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi, declarações de Davi, filho de Jessé, declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida com todos os aspectos. Firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete Taquimonita, chefe dos 3 principais guerreiros. Em uma ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó Senhor. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Assim, Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens,
tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e em um dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Azunate, Zalmon de Aoi, Maaraí de Netofate, Elede, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abialbon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Erzrai de Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Itita, ao todo foram 37. Davi faz um recenseamento militar, segundo Samuel, capítulo 24. Mais uma vez o Senhor se irou contra Israel, por isso incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um recenseamento de Israel e Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Atravessando o Jordão, acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazer. Gileade e Tatim-Odzi chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei um relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens capazes de manejar a espada e em Judá 500 mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar o coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi. Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, dou a você 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga na sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70 mil homens do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu
de trazer esta catástrofe, e disse ao anjo que destruía o povo: basta, detém a mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi edifica um altar. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio a seu servo? Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isto dou a ti. Ele acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Encerramos o livro de 2 Samuel e a nossa leitura de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. E agora vamos parabenizar os aniversariantes de hoje. Será que livro que vamos começar amanhã? Parabéns e feliz aniversário para todos que estão comemorando mais um ano de vida hoje. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados e também aos bebezinhos que completam mais um mês de vida nesse dia 10 de abril de 2024. Parabéns também à minha querida amiga Rosimeire Assis, lá de Tuiutaba, a Cláudia Passos, lá de Rondonópolis, e ao pastor Edilson Francisco, lá de Uberlândia. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar por vocês. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos muitíssimo pelos casais que estão completando mais um ano de casados, os bebezinhos que completam mais um mês de vida e os aniversariantes que hoje, ó Deus, se alegram por completarem mais um ano de vida, assim como a Rosimeire Assis, a Cláudia Passos e o pastor Edilson Francisco. Rogo sobre a vida deles, ó Deus, as mais ricas bênçãos do Senhor, bênçãos de paz, de alegria, de amor, de prosperidade, de saúde, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Pai querido, derrama sobre eles nesse dia especial e em todos os anos que o Senhor conceder a eles para viver essas dádivas. Rogo também, ó Deus, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada aniversariante, de cada casal, de cada bebezinho, neste dia e em toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos